Nós vamos agora iniciar a celebração da Paixão do Senhor. Eu estou fazendo diretamente da minha casa. Por que da minha casa? Porque a igreja Nossa Senhora de Lourdes está fechada desde o dia 21. E por que não estamos lá celebrando? Por respeito às pessoas. Por respeito. O coronavírus está aumentando e nós não podemos ser propagadores do vírus. Então, de casa, você em casa, eu em casa, as pessoas que vão fazer as leituras estão em suas casas e nós vamos nos conectar. Imagine a igreja repleta de pessoas, todo mundo ajoelhado. Eu vou colocar uma música só para iniciar. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Veja se o som está O bom. castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Oremos. Ou melhor, não se deve dizer oremos. Hoje não é missa, é só a celebração da Paixão do Senhor. Em casa, junte suas mãos e peça a graça da participação frutuosa nessa celebração. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós agora teremos a participação da Marcela. Ela deve entrar agora aí. Enquanto ela não entra na rede, Marcela deve entrar agora para fazer a primeira leitura. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria. Eu vou ler então a primeira leitura. Se ela aparecer, eu passo para ela. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser
um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele os pecados de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e a ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos escutar o Salmo. O Salmo. Vida. O Salmo de hoje. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus Filho.
desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esquecerão como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. O Jailson se Ó prepare. Pai, em tuas mãos Pra ele. eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos agora escutar a segunda leitura. Da carta aos Hebreus. Temos um sumo sacerdote eminente, e que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do... Aproximemo-nos, então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por tudo aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Arthur, paz. Oi. Qual foi a palavra forte que você encontrou aí nessa leitura? Que você achou mais interessante? Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. O que quer dizer isso? O que você entendeu disso? Bom, é que... deixa eu pensar. Pense. Que nos dias da vida dele, ele ensinava a todos, e até mesmo aquelas pessoas que... até mesmo as pessoas que não eram boas antes da vida dele, e também ele dirigiu muitas preces e a Deus. E também ele aprendeu o que significa obediência pelo que ele, devido ao que ele passou, e também ele, ele, ele foi atendido por causa da entrega dele a Deus.
Muito bem, obrigado, Arthur. O Arthur é o jovem aqui que, adolescente. Você tem quantos anos, Arthur? 12. 12 anos. Diz que isso não é prisão, é momento é para proteção. Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Nada. Vamos agora ao Evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naqueles dias, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: a quem estás procurando? Diga na sua casa, a quem estás procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Coloca a mão no peito e diga: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences tu também ao discípulo desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram a fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito de seus discípulos, de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostre-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E nessa hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Jesus disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus.
Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus fora crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, era tecido sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz estava de pé a sua mãe, a mãe de, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se incline também um momento. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomou o corpo de Jesus e envolveu-o com aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra de salvação. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Amados, amadas, a liturgia de hoje não precisa de comentário, de sermão. Se você quer um pouco mais de informação, por esse canal nós temos. Hoje pela manhã eu fiz a preparação litúrgica. Tem lá. Agora é a hora dos amigos. Vieram 2 amigos, José de Arimateia e Nicodemos. Eles trouxeram 30 quilos de perfumes. É a mesma quantidade
de perfume usada para enterrar um rei. Os amigos sabem que Jesus é rei. Você que está nesse momento sabe que ele é rei. E é um rei que vai à frente. Ele não fica atrás. Ele foi o primeiro a ir à frente. E nenhum se perde com ele. Quero rezar pelos os que morrem nessa epidemia, os que sofrem por causa dessa epidemia do coronavírus. Essa sexta-feira santa é dedicada a quem está enlutado. Às mães que não podem enterrar seus filhos, que são Maria das Dores. A paz desse dia, dessa Semana Santa, desses tempos de isolamento social, surgirá algo, uma humanidade diferente. Peçamos a graça de não ser em vão esses momentos. Nós vamos agora rezar a oração universal. São 10 por 10 grupos. Oremos. Pela Santa Igreja. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, que nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos pela Igreja. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, concede são e salvo à frente da vossa igreja, de sua igreja, governando o povo de Deus. Rezemos por ele. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai de escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar pelo nosso bispo, pelos padres, diáconos e por todo o povo fiel. Nosso bispo Jacinto. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazer que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos agora por nossos catecúmenos. Na paróquia de Lourdes são 5 jovens que amanhã iriam ser batizados. Serão batizados depois, mas já estão no coração de Deus. Oremos por nossos catecúmenos, que o Senhor Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento de nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezar pela unidade dos cristãos. Precisamos rezar pela unidade dos cristãos. O inimigo é outro.
o inimigo é outro. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis que está disperso e conservais os que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e dos lares da caridade unem os que foram consagrados pelo seu batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar pelos judeus. Nascemos dos judeus. Nossa fé tem raízes no mundo judaico. Jesus era judeu. Rezar por eles. Rezemos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança, no seu amor por seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces de vossa igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar pelos que não creem em Cristo, no Cristo. Rezar pelos muçulmanos. Todas as pessoas que têm fé em Deus, mas não acreditam em Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo caminho sobre o vosso olhar com sinceridade de coração. Chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oitava oração. Faltam mais duas. 3 com esta. Pelos que não creem em Deus. Para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus é eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seus corações o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezar pelos nossos poderes públicos. Rezar por eles. Oremos por todos os governantes, que o vosso Deus e o Senhor, segundo a vossa vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tens na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que vossa graça se consolidem, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, pelos que sofrem o último provação, rezar pelos doentes atingidos pelo coronavírus. Rezar. Aqui temos Adélia, Maria, Maurício Melo. Cada um pode dizer das pessoas que conhecem, pessoas que estão infectadas. Oremos, irmãs e irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, dos pestilências, a fugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, surge a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Chega até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos. Sejam quais forem os seus, para que se alegre em suas provações com o socorro da vossa misericórdia.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora vamos para a segunda parte, que é a adoração da cruz. Eu vou desvelar a cruz ali que está aí atrás. Battery 100%. Connected to Galaxy S8. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E agora nós vamos rezar o Pai Nosso. A terceira parte, as hostes que foram consagradas ontem, nos alimentarão hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio. Felizes os convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizendo a sua palavra, minha alma será salva. Então, você que está em casa, olhe para o Senhor.
a mesma hóstia que ontem nós adoramos. Faça sua comunhão espiritual. O Senhor entra na sua vida. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade. Jesus, Deus amado. Oremos. Ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação nesse mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, uma proposta. Agora deveríamos ir para a catedral, a procissão do Senhor Morto. Às 8 horas da noite, eu vou estar aqui nesse mesmo lugar. Vamos, olhando para a cruz, vamos rezar. Rezar pelas dores do mundo. Rezar. Entrar em comunhão. Mensagem que tem que entrar. Mas ninguém vai para a catedral. Ninguém vai, porque está todo mundo em casa. Deveríamos ir, mas estamos em casa. Ficamos em casa. Então, se você quiser, se Deus permitir, se Deus nos permitir, às 8 da noite, pelo mesmo canal, nós estaremos aqui fazendo um momento de oração. Pelas dores do mundo, pelas cruzes, pela cruz do mundo. Às 8 horas. Amanhã, às 9 horas, pelo mesmo canal, faremos a meditação do dia. E a celebração da Páscoa. Amanhã vamos dizer o horário. Vamos ainda combinar com a equipe. Isso. Inclinem a cabeça. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme
por Cristo nosso Senhor. Amém. Vitória, tu reinarás, ó